Meus irmãos queridos, o nosso abraço fraterno, o nosso bom dia a todos. Uma alegria muito grande vê-los mais uma vez na sede da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Sintam-se em casa e abraçados nesta bela manhã, onde nós vamos, sem sombra de dúvida, acrescentar conceitos mais profundos que nos propiciem a fazer escolhas mais favoráveis. Nós vamos ser conduzidos hoje na reflexão pela nossa querida Célia Bel, companheira nossa aqui da sociedade, também trabalhadora da regional, e a Célia vai nos conduzir na proposição Provas, os desafios da escolha, né? Muito interessante a proposição. Nós faremos a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória, e a Célia nos conduzirá então na reflexão da manhã. Unamos-nos em pensamento, por favor. Pai da vida, que um dia, alhures no longínquo passado de todos nós, fomos postos à liça pelo vosso infinito amor. Iniciamos a nossa jornada longa na direção da plenitude, simples e ignorantes, e a proposição, consoante os ensinamentos de Jesus, é nos tornarmos relativamente perfeitos. Por esta razão, nesta manhã, uma vez mais, genufletos em espíritos, buscamos o vosso infinito amor, a vossa ternura que não conhece limite em relação a nós outros, solicitando-vos que a nossa vontade, o nosso desejo de trabalhar no bem, de modificarmos a nossa natureza espiritual para melhor, possam ser potencializados pelo vosso infinito amor. Que as vossas bênçãos recaiam sobre nós, sobre a nossa expositora, para que a lição que será veiculada para nós outros desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração e se torne hábito saudável na nossa vivência. Assim fazendo, temos convicção plena de que avançaremos nesta ascensão espiritual na direção do vosso infinito amor. Permita-nos, então, Pai da vida, iniciarmos a tarefa desta manhã. Que assim seja, Senhor. Benfeitor Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, vinha de luz da série Fonte Viva, a lição 23, e olhai por nós. O benfeitor comenta um versículo do Evangelho onde Jesus diz: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Isso foi registrado em Lucas 21:34 e é uma fala do Cristo. E o benfeitor Emmanuel comenta esse versículo. Em geral, diz o benfeitor, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual. A sobrecarregar sentimento de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria no longo do caminho. Depois de plasmar escuro fantasma e nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado a sublime transformação.
Em verdade, a terra não viverá indefinidamente, sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Veja que a proposta é muito interessante e nós, honrado uma vez mais, vamos ouvir a nossa querida Célia. Bom dia a todos. Que sintamos-nos bem-vindos e abraçados aqui nesta casa, abraçados pela espiritualidade maior e por todos os benefícios que os seres iluminados, os seres de bem, de amor, sempre procuram nos proporcionar para o nosso melhoramento, para as nossas necessidades. Bom, a nossa proposta de hoje, Provas, o Desafio da Escolha, na verdade, visa dar continuidade a um tema que nós desenvolvemos há algum tempo atrás, também acerca das provas. Naquela época nós colocamos provas, pode-se escolhê-las? Então, independente do que trouxemos nessa vez passada mencionada, como que trazemos hoje, nós temos como base um capítulo de O Livro dos Espíritos, que é da segunda parte deste livro, intitulado Do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, o capítulo 4 da Vida Espírita, especificamente da escolha das provas. E esse trecho todo do Evangelho, ele traz as questões de O Livro dos Espíritos, ele traz as questões de 258 a 273. Então, na vez passada, nós fomos até a questão 262, falando desta questão de provas. Bom, e por que isso? Porque quando nós nos deparamos com certas realidades, e que são as nossas realidades próprias da vida, os frutos de nossas escolhas, muitas vezes nós nos mortificamos, não pelas escolhas, mas pelos frutos e as consequências que essas escolhas nos traz. E o olhar por vós é olhar por nós mesmos, para que nós saibamos fazer a melhor escolha. Nós temos o entendimento que a melhor escolha é estando libertados do corpo, então, já desencarnado, mas também podemos fazer como vamos ver aqui nas questões abordadas por Kardec. Então, nós sempre procuramos trazer literalmente a questão e a resposta, porque nós temos o receio de perdermos toda a riqueza que Kardec traz na forma de questionar os espíritos e a resposta, a grandeza da resposta que esses espíritos, que são os espíritos da codificação espírita, dão a Kardec. Então, é uma sensibilidade, um bom senso muito grande de Kardec e uma firmeza muito grande dos espíritos que o respondem e o esclarecem, e, por tabela, esclarecem a nós, uma vez que Kardec trouxe toda essa obra para nós. Bom, em suma, do que pudemos ver na vez passada, então, pode-se escolher a prova pela qual se passa? Então, nós vimos que sim. Nós somos seres já inteligentes, com um certo grau maior ou menor de inteligência, dependendo do indivíduo, mas nós temos a liberdade de fazer essas escolhas. Porém, existem certas circunstâncias que não. Por exemplo, aqueles espíritos que são os espíritos recém-criados, não têm inteligência desenvolvida ainda, então ali lhes é imposta provas. Ou aqueles espíritos renitentes que insistem em ficar atrasados, embora haja eternidade, mas muitas vezes Deus impõe as provas para que eles venham a se desenvolver. Ou então, em continuidade a isso, a questão 263 é feita por Kardec no sentido de que se o espírito pode fazer a sua escolha logo depois da morte, ou seja, o espírito pode escolher a prova pela qual vai passar logo após a sua desencarnação, os espíritos respondem a Kardec da seguinte forma: não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Nós podemos associar essa resposta com uma questão feita mais adiante, porém em outro capítulo, que é um capítulo que trata da volta do espírito à vida corporal, prelúdio da volta. A questão deste capítulo do prelúdio da volta é o seguinte: todos
os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Muitos há que em tal coisa nem pensam, nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui uma punição. Novamente aí uma palavra que às vezes nos assusta, punição. Na resposta anterior, castigo. Mas nós precisamos entender que não são as punições e os castigos que nós entendemos aqui na nossa esfera, na nossa matéria. São processos pelos quais nós passamos e que para nós, diante da nossa dificuldade de entendimento, da nossa compreensão, da nossa fragilidade, tornam-se um castigo, né? Mas também o que nós podemos ver dessas respostas, ou ter uma ideia dessas respostas, do resultado que causa no indivíduo a crença das penas eternas, enquanto ela é cultivada no mundo material. E ainda ela é muito cultivada no mundo material. Então, palavras próprias aqui, nossas de Célia, é um crime nós embutirmos ou incutirmos, melhor dizendo, no indivíduo a ideia das penas eternas. Porque olha como o indivíduo vai chegar no mundo espiritual, achando que ele vai ficar eternamente naquela condição, que ele está eternamente condenado a não ter oportunidade, a não progredir, a ficar na mesma situação em que ele se achou, em que ele se encontra no momento da desencarnação. E pelo esclarecimento que traz o Espiritismo, nós vemos que todos têm oportunidade. Então, daqueles seres muito arraigados no mal, dos simples ignorantes, ainda dos mais ou menos esclarecidos, todos têm a sua oportunidade de crescer e de seguir mais adiante. Então, essa ideia das penas eternas é um crime e a gente precisa estar atento para isso, né? Estando aqui, buscando o Espiritismo, nós já estamos com alguns passos adiante. Nós sabemos que temos oportunidades e que basta nós termos um pouquinho de vontade para continuar e avançar cada vez mais, né? Mas também nós podemos ter a ideia que nada ocorre sem a permissão de Deus. E se Deus permite que o indivíduo entenda aquela situação como um castigo, como uma punição, é para que o indivíduo tome a consciência de suas responsabilidades, como nós vamos ver em questão mais adiante, respondida pelos espíritos da codificação Allan Kardec. Bom, na continuidade deste tema das provas, Kardec pergunta aos espíritos da codificação o que direciona o espírito na escolha das provas que quer sofrer. Veja bem, esse é aquele espírito que já tem algum discernimento das suas necessidades. Então, ele escolhe as provas que ele quer sofrer. Então, o que pode direcionar isso? E nós vamos ver que os espíritos inicialmente respondem que esse direcionamento ele vai acontecer de acordo com as faltas daquele espírito e com duas finalidades como base. Uma das finalidades, a expiação das faltas, e a outra finalidade, progredir mais rapidamente. Então, depende do espírito se é mais ou menos preguiçoso, progredir mais rapidamente, esse teor de escolha vai ser feito por ele. Também, os espíritos da codificação vão responder de maneira que há 3 categorias gerais de provas. Gerais, não particulares. Então, uma das categorias que o espírito quer escolher dentro dessas gerais, autoimposição de vidas de misérias e privações, com o objetivo de suportar estas misérias e privações com coragem. E aqui é um acréscimo nosso, resignação. Porque entendemos que a resignação não é simplesmente um conformismo, mas é um entendimento e uma utilização útil desse entendimento para se avançar, para se suportar a situação difícil pela qual se passa, independente de ser miséria ou privações, em todas as circunstâncias da vida, no caso a resignação. A outra categoria geral, experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas essas duas,
tanto pelos abusos que decorrem, quanto pela má aplicação que podem resultar os abusos e a utilização dessas duas situações, poder e riqueza. E também as paixões inferiores que podem ser desenvolvidas quando o indivíduo se encontra nessa situação. Isoladamente, quer dizer, ou só riqueza, ou só poder, ou ambas, porque pode ser aí uma combinação explosiva para o indivíduo se perder. E não precisa muito. Se nós observarmos o nosso mundo e formos analisar um pouco da história, seja do Brasil, história geral, nós vamos ver que os indivíduos que ascendem ao poder, muitas vezes se perdem bastante. Havia provavelmente ali um planejamento para uma tarefa grandiosa, uma tarefa promissora para auxiliar cidades, estados, países, e os indivíduos acabam se perdendo. Mas o poder, ele não ocorre só nesse indivíduo que vai exercer um cargo público. Pode ser um cargo privado, de chefia, numa grande empresa, numa multinacional, numa empresa de uma porta só, e ainda pode ser dentro do lar, onde podem ser encontrados verdadeiros tiranos, ainda hoje, que se acham donos de todos que estão ali debaixo daquele teto. Então, o poder, ele é muito perigoso, seja o poder em que âmbito for. Por isso que é um bom desafio esta prova. Nós vamos ver 2 exemplos que trouxemos aqui em relação à prova do poder. E a terceira categoria geral é experimentar as forças nas lutas a serem sustentadas em contato com o vício. Então, o vício, nós podemos observar também o nosso mundo, todas as coisas que ocorrem, são dos gerais e dos mais vícios possíveis, que a gente às vezes nem imagina. Alguém fala, existe um vício, a gente ouve um comentário de determinados vícios. São dos maiores que se podem imaginar. E as consequências, muito danosas, inicialmente para o próprio indivíduo que se põe em contato com aquele vício, e depois para aqueles que convivem com ele, que estão junto a ele. Então, claro, todas as situações, seja a vida de privações e misérias, seja a circunstância do poder e da riqueza, seja a condição de experimentar o contato com o vício, todas são muito difíceis. Até porque, se o espírito tem o discernimento suficiente, se ele tem a consciência suficiente das suas fragilidades, das suas necessidades, e ele quer avançar mais rapidamente, ele vai escolher a que lhe pareça mais desafiante. E se é mais desafiante, é que ele está mais suscetível a falhar. Como já mencionei, se nós observarmos o nosso planeta, o comportamento de parte ou de grande parte dos indivíduos que estão, nós vamos constatar que a prova do poder e da riqueza é muito perigosa, né? Por isso nós quisemos aqui trazer 2 exemplos de espíritos que escolheram, não lhes foi imposta, mas eles escolheram a prova do poder e da riqueza. Um teve sucesso, o outro falhou, e teve consciência disso. No dia do julgamento, qual é o julgamento que é mencionado na mensagem? É o auto-julgamento, é a própria análise. Essa é o verdadeiro julgamento. Uma vez que nós nos desprendemos dos laços materiais, nós como espíritos vamos ver claramente, mais amplamente, nós enxergamos mais adiante e lamentamos muito as falhas que cometemos e as oportunidades que perdemos em relação às provas que nós nos propusemos. Aliás, também trazendo da nossa fala numa vinda anterior aqui, o próprio fato de estarmos reencarnados já é uma prova. Então, nós temos as nossas provas particulares, mas essa é uma prova geral para todos. Quem está aí reencarnado sabe pelas dificuldades, pelas limitações, sabe das suas fragilidades, sabe o quanto é difícil estar encarnado e às vezes se manter numa linha devido às suas fragilidades. Então, a reencarnação em si própria já é uma prova. E ainda tem aquela que a gente precisa se esforçar ali todos os dias para mantê-la, para avançar mais rapidamente e para obter êxito nela.
Bom, em relação aos exemplos que eu mencionei, os dois exemplos, eles são trazidos do livro também da codificação espírita, que é O Céu e o Inferno. Então, este livro traz no seu final várias comunicações de espíritos de várias categorias. Então, tem categoria de espíritos felizes, espíritos criminosos, espíritos suicidas, espíritos, todos eles com alguma característica. Então, Allan Kardec analisou as mensagens e agrupou essas mensagens de acordo com a categoria desses espíritos, para servir como exemplo, para nós termos uma ideia do que é e que passam esses espíritos, uma vez que estão desencarnados, conforme a mensagem que eles trazem. Bom, então o primeiro exemplo é de um espírito feliz. Esse espírito feliz, ele é denominado Condessa Paula. Então, é feita uma introdução, antes de apresentar a mensagem desse espírito, mencionando que o espírito que se manifesta como Condessa Paula foi a óbito ainda jovem, cerca de 36 anos de idade, no ano de 1851, e esse espírito foi evocado 12 anos depois da sua desencarnação. E ainda traz uma descrição, algumas características desse espírito. Então, mencionando que enquanto estava encarnada, a condessa era jovem, enquanto encarnada, afinal ela desencarnou aos 36 anos de idade, bonita, rica, de família ilustre, afinal era condessa, e como pessoa era um modelo de qualidades de coração e do espírito, porque era uma pessoa doce, indulgente, sem soberba nem orgulho. Quer dizer, já a sua posição social não influenciava na postura que tinha para com todos e com qualquer pessoa que fosse. Por quê? Ainda sendo da nobreza, porque parece que era moda quem fosse da nobreza, né, desdenhar ou meio que pisar ou não respeitar muito os direitos alheios. Então o texto traz o seguinte, que ainda sendo da nobreza, tratava os que lhe eram inferiores com dignidade e benevolência. Compreendia o quanto era necessário para os que viviam do salário receberem aquele salário para a sua sobrevivência e pagava-os adequadamente, em dia. Administrava a sua casa, que afinal, sendo uma condessa, deveria morar no mínimo ali numa mansão, num palácio, precisava manter, de acordo com a sua posição social, aquele ambiente, mas administrava de tal forma que sabia manter a posição social e ainda angariar recursos sem ostentar nada na sua residência. Esses recursos que sobravam para administrar a residência, ela utilizava nas suas obras de caridade para atender pessoas, nas quais ela descobria os infortúnios ocultos. Então, antes que alguém lhe fosse bater a porta, ela buscava atender aqueles que necessitavam. Inclusive, é atribuído, então, essa descrição a uma mensagem que é trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Os Infortúnios Ocultos. Então, esta condessa é a dama que é retratada nesse texto do Evangelho, Os Infortúnios Ocultos, que aparece no capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Bom, esse espírito, ao ser evocado, traz já uma bela mensagem inicial falando das suas bem-aventuranças, o que, como espírito que foi bem-sucedido, que passou por suas provas com dignidade, como espírito já conseguia entrever e ver do seu mundo de bem-aventuranças. E ela menciona que era o que é possível ver, porque ela ainda era um espírito que, embora sendo considerado feliz, ainda não havia chegado à categoria dos espíritos puros, mas já deslumbrava situações, circunstâncias, um mundo que, comparado às melhores coisas da Terra, então a Terra perdia assim muito longe para as melhores coisas que ela, como espírito feliz, conseguia vivenciar no mundo espiritual. Então, para nós termos ideia do que ela descreve, então nós trouxemos aqui a introdução da sua apresentação. Tendes razão, meu amigo, de pensar que sou feliz. Com efeito, sou feliz, além de tudo que se pode exprimir. E, no entanto, ainda estou longe do último degrau. Eu estava, porém, entre os bem-aventurados da terra, pois não me recordo de ter sentido desgosto real.
Juventude, saúde, fortuna, homenagens, tinha tudo o que se constitui a felicidade entre vós. Mas o que é essa felicidade perto desta que se experimenta aqui? O que são as vossas mais esplêndidas festas, onde se exibem os mais ricos enfeites, perto destas assembleias de espíritos resplandecendo de um brilho que a vossa vista não poderia suportar e que é apanágio da pureza? O que são vossos palácios e vossos salões dourados, perto destas moradas aéreas, dos vastos campos do espaço, matizados de cores que fariam empalidecer o arco-íris? O que são vossos passeios vagarosos em vossos parques, perto das corridas através da imensidão, mais rápidas do que os raios? O que são vossos horizontes limitados e nebulosos, perto do espetáculo grandioso dos concertos mais melodiosos? São tristes e agudos perto desta suave harmonia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. Então nós vejamos, aqui ela sempre colocou o que nos parece de mais alto, elevado sobre as nossas vistas e que é infinitamente pequeno, que pode ser vislumbrado por um espírito que já conseguiu se libertar da matéria com sucesso. Então achei muito interessante. Como vossas maiores alegrias são tristes e insípidas perto da inefável sensação de felicidade que penetra incessantemente todo o nosso ser como um eflúvio benfazejo, sem nenhuma inquietação, sem nenhuma apreensão, nenhum sofrimento. Aqui tudo respira amor, confiança, sinceridade, por toda a parte corações afetuosos, em toda parte amigos, em parte alguma invejosos e ciumentos. Tal é o mundo onde estou, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente seguindo o reto caminho. Então, já dá a descrição e já dá uma dica, né? Seguindo o reto caminho. E ela acrescenta ainda, porque muitas vezes nós vamos pensar que a estabilidade que se refere aqui é emocional. O indivíduo não se inquieta, porque ele já passou por dificuldades, ele já avançou, ele tem a certeza do futuro, ele já está bem desenvolvido. Mas há muita atividade, há muito trabalho, conforme ela diz. Porém, aborreceria logo uma felicidade uniforme. Não acrediteis que a nossa seja isenta de peripécias. Não é nem um concerto perpétuo, nem uma festa sem fim, nem uma beata contemplação durante a eternidade. Não é o movimento, é a vida, a atividade. As ocupações, embora isentas de fadigas, trazem-lhe uma incessante variedade de aspectos e de emoções pelos 1000 incidentes ali espalhados. Todos têm sua missão a cumprir, seus protegidos a assistir, amigos da terra a visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. Vão, vêm, não de uma rua a outra, mas de um mundo a outro. Juntam-se, separam-se para reunirem em seguida, convergem num ponto, comunicam o que fizeram, congratulam-se pelos sucessos obtidos, põem-se de acordo, assistem-se reciprocamente, nos casos difíceis. Enfim, asseguro-vos que ninguém tem tempo de se entediar por um segundo. Então, esse espírito está afirmando que os espíritos felizes, os espíritos que são superiores, não ficam parados, não ficam em contemplação eterna, mas trabalham ativamente, porém estão libertos do corpo e não sentem cansaço, não sentem fadiga e sentem-se extremamente recompensados, sempre em atividades a benefício dos outros, ajudar, consolar, visitar, e podem ir de mundo a mundo assim rapidamente, coisa que nós temos dificuldade às vezes, né, de atravessar uma rua. Então é muito interessante essa mensagem. Só um minutinho. Bom, o Espírito também menciona, esse Espírito que é a Condessa, que entre as atividades dos espíritos da categoria dela e também dos espíritos que estavam acima, era uma atividade constante e alvo de grande preocupação o planeta Terra, e que
aquela época, na mensagem dela, uma grande movimentação dos espíritos para preparar o planeta para a sua transformação. Então, aqui é uma observação que nós queremos fazer, porque essa mensagem de 1863, ela já fala, e coisa que tem sido bastante veiculada neste momento no meio espírita, que é a transição do planeta Terra, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, em 1863, as comunicações espirituais já falavam nesse processo e já era alvo de preocupação e de ocupação desses espíritos a preparação do planeta e dos espíritos para esse acontecimento. Nós estamos em 2016 e agora parece que nós estamos vendo as coisas ferverem bastante, né? Então, estamos passando realmente por essa transição. Bom, e a Condessa, na sua mensagem, finaliza mencionando que não foi sem lutas que chegou à posição em que estava na vida espiritual. Quer dizer, esse mundo belo, bonito, de tranquilidade, essa categoria de espírito que ela chegou. E que a existência como condessa não foi suficiente para que ela alcançasse essa posição, né? Uma vez que, durante várias encarnações, ela passou por provas de trabalho, de miséria, e que foi ela mesma que escolheu essas provas mais duras, mais árduas de trabalho e de miséria, por entender que serviriam para purificar a sua alma. Ela sentia-se vitoriosa, ela sentia-se feliz por sair vitoriosa, mas ela menciona que restava-lhe uma a suportar, e nas palavras da sua mensagem, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material, um bem-estar sem amargura. Ela ainda menciona o seguinte: muitos outros espíritos, seduzidos pelas aparências, apressam-se a escolhê-la, ou seja, essa prova da riqueza e do poder, porém fracos demais, infelizmente, para enfrentar o perigo. As seduções triunfam de sua inexperiência. Trabalhadores, estive nas vossas fileiras. Eu, a nobre dama, como vós, ganhei meu pão com o suor do meu rosto. Aguentei privações, sofri intempéries, e foi o que desenvolveu as forças viris de minha alma. Sem isso, eu teria provavelmente fracassado na minha última prova, o que me teria feito recuar para bem longe. Como eu, tereis também por vossa vez a prova da fortuna, mas não vos apresseis em pedi-la demasiado cedo. E vós, que sois ricos, tendes sempre presente o pensamento de que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está na terra, e compreendei a que custo podeis merecer os benefícios do Onipotente. Então, nós vemos aqui a mensagem do Espírito claramente lúcido das escolhas que fez até a sua última, que foi a da Condessa, para poder obter êxito nas suas provas. E por isso saiu-se vitoriosa, com êxito, e é incluído na categoria dos espíritos felizes. E aí, nesta mesma obra, que é O Céu e o Inferno, nós encontramos na categoria de espírito sofredor uma mensagem de 1862, um exemplo antagônico, não na categoria de prova, mas no êxito que ele teve em função da sua categoria de prova. Então, trata-se de, ele se intitulou, se apresentou como um príncipe, príncipe Uran, como sendo um príncipe da Rússia. Inicialmente, já sendo um espírito sofredor, então ele pede prece e menciona que são os humildes de coração que escolhem a posição modesta para passar por provas. E entre outras palavras, ele diz o seguinte, já reportando-se a sua prova e as provas da categoria que ele escolheu. Não sabeis os carvões ardentes que eles juntam sobre a cabeça. Não sabeis os sacrifícios que a riqueza impõe quando se quer aproveitá-la para a salvação eterna. Que o Senhor me permita, a mim, o orgulhoso déspota, vir espiar entre aqueles que esmaguei com minha tirania, os crimes que o orgulho me fez cometer.
Orgulho. Redizei essa palavra sem cessar, para jamais esquecer que ela é a fonte de todos os sofrimentos que nos oprimem. Sim, abusei do poder e dos favores de que gozava. Fui duro, cruel para os meus subordinados que deveriam ceder a todos os meus caprichos, satisfazer todas as minhas depravações. Eu desejara para mim a nobreza, as honras, a fortuna, e sucumbi ao peso que havia tomado acima de minhas forças. Então nós vemos que aqui ele já vem comparando a análise que ele fez assim que desencarnou em função do seu desempenho da prova escolhida, comparando a carvões ardentes o que recebe o indivíduo que faz esta escolha, e coloca ali o que ele realmente foi. Ele fala que foi déspota, cruel, queria que os outros satisfizessem as suas depravações, e no final desse trecho ele coloca assim: acima de minhas forças. Então nós grifamos e chamamos a atenção esse acima de minhas forças, porque há comentários, várias mensagens, há comentários dos espíritos que estavam ali à época auxiliando Kardec, eram os espíritos guias, protetores, e que sempre faziam algumas observações quando era necessário. Bom, então, eles fazem observação no item acima de minhas forças, por quê? Eles dizem o seguinte: os espíritos que sucumbem são geralmente levados a dizer que tinham uma carga acima de suas forças. É um meio de se desculparem aos seus próprios olhos e ainda um resto de orgulho. Não querem ter falhado por culpa sua. Deus não dá a ninguém além do que se pode carregar. Ele não pede a ninguém mais do que se lhe pode dar. Deus dá aos espíritos a liberdade. O que lhes falta é a vontade, e a vontade só depende deles. Com a vontade não há inclinações viciosas que não se possam vencer, mas quando há deleite numa inclinação, é natural que não se façam esforços para ultrapassá-la. Não se deve então acusar senão a si próprio pelas consequências que daí resultam. Então, eu sempre acho interessante chamar a atenção que os espíritos da codificação, eles vêm nos esclarecer, eles vêm nos consolar, mas eles vêm consolar no seguinte: no esclarecimento, no alerta, mas eles não passam a mão na nossa cabeça, não. Eles falam com firmeza: falta é vontade, se tiver mais vontade, você vence. E é o que nós podemos depreender desse trecho que está aqui. E também nós podemos notar o seguinte: a palavra liberdade que está inserida aqui nesse comentário dos espíritos. Então, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolha. Eles dizem: Deus não impõe, nesses casos, os espíritos que têm discernimento. Deus não impõe, o indivíduo que escolhe. E falta ao indivíduo a vontade, as forças para resistir às suas inclinações que já estão arraigadas ali no indivíduo. Porém, se nós temos a liberdade, nós temos a responsabilidade sobre o que nós escolhemos e as consequências do que nós escolhemos quando agimos. E não somos isentados da nossa responsabilidade. Bom, então, com essa fala, durante a comunicação, é lembrado ao espírito Uran que a consciência das faltas já é um primeiro passo para o aperfeiçoamento dele. E ele responde que a consciência é um sofrimento. E é o julgamento mencionado lá na mensagem, no final da mensagem que foi lida aqui. É a consciência que é o verdadeiro julgamento. Então, não vai existir ali uma corte de espíritos nos aguardando, espíritos de alto nível, é claro, nós estamos falando aqui, para nos fazer o julgamento. É a nossa própria consciência que vai fazê-lo. Afinal, as leis de Deus, ou a lei de Deus, ela está inscrita na consciência, No caso desse espírito do príncipe, desprendido da matéria, ele tinha o sentimento moral aumentado, e era aumentado com tudo o que ele acreditava que as sensações físicas têm de horrível. Então o corpo está liberto, mas o espírito é tão culpado que ele
pensa e tem como verdadeiras as sensações físicas que o corpo carrega. E tudo isso é muito pesado, é muito doloroso para ele. Bom, esse espírito também sabia que os sofrimentos não seriam eternos, porém ele não entrevia o fim desses sofrimentos, né? Então, quem de nós, quando passa por uma dificuldade, não tem essa sensação que essa dificuldade parece que não vai terminar nunca? Ela termina, mas cada um sabe o quanto ela lhe é doída, dificultosa, pesarosa. Então, os espíritos também têm, e às vezes em grau muito mais acentuado do que nós que estamos aqui encarnados. E ainda esse espírito foi perguntado se tinha recordação dos antecedentes. E ele responde que sim, responde que viveu na corte romana de Marco Aurélio e que nesta vivência ou nesta vida na corte de Marco Aurélio, ele sucumbiu por orgulho. Olha de novo a palavra, no início da mensagem ele fala em orgulho e aqui ele já diz que na sua falha na corte romana foi por orgulho. E após vaguear por séculos, quis uma vida obscura. Ele pediu uma vida obscura, na mendicância, mas ainda ali estava o orgulho. E ele acabou se perdendo, porque para fugir à mendicância, aceitou certos trabalhos, aceitou fazer certas ações que acabou vendendo a alma para fazer estas ações, e isto lhe resultou numa expiação longa e cruel. Ainda assim, ele quis a reencarnação como príncipe. Vejam, ele quis, não lhe foi imposto, pensando em dominar os obstáculos. Fiou-se no próprio julgamento ao invés de nos avisos dos amigos protetores e, como resultado, falhou como príncipe. Então, quer dizer, ele quis, falhou no próprio julgamento. Então, é o autoconhecimento. Não tinha o conhecimento de si próprio. Talvez o próprio orgulho cobrisse esse conhecimento de que viria a falir como príncipe. E faliu. E com isso, ele finaliza a mensagem. Hoje, enfim, compreendi e espero a misericórdia do Senhor. Ponho a seus pés meu orgulho vencido e peço-lhe para carregar meus ombros com seu mais pesado fardo de humildade. Com a ajuda de sua graça, o peso me parecerá leve. Orai comigo e por mim. Orai também para que esse demônio de fogo não devore em vós os instintos que vos elevam. Demônio de fogo ou orgulho? Para Deus. Irmãos no sofrimento, que meu exemplo vos sirva, e não vos esqueçais nunca de que o orgulho é o inimigo da felicidade, pois dele decorrem todos os males que atormentam a humanidade e a perseguem até as regiões celestes. Então essa é a mensagem de um espírito sofredor que mostra que, a partir de uma escolha equivocada, obliterada ou escondida pelo orgulho, falhou na sua na prova escolhida, e em comparação com o outro espírito, na categoria feliz, porque obteve êxito e porque tinha o discernimento suficiente para escolher uma prova da qual já era capaz de sair com êxito. E ainda, a outra categoria de prova é a categoria que fala do contato com o vício. E como sempre, há aqueles que iludem-se ou querem iludir os outros, e acham serem muito espertos. Kardec, já vislumbrando na questão 265, pergunta se, além dos que pedem um contato com o vício para servir de prova, não tem aqueles que vão pedir contato com o vício pela familiaridade, é para continuar mesmo no vício, para usufruir do vício, para viverem de acordo com o gosto ou para se entregarem a essas tendências que vêm trazendo pelo vício. Os espíritos da codificação respondem que sim, mas só vão agir desta forma aqueles espíritos cujo senso moral é pouco desenvolvido. Além do mais, eles pensam que estão enganando, mas a prova vem por si mesma. Então, Deus sabe que vai no coração de todo ser humano. Então, o ser humano pode enganar a si mesmo, os outros, mas Deus conhece a cada uma das criaturas. E a prova vindo por si mesma, então mais tarde eles vão compreender que a satisfação das paixões brutais vai resultar em consequências deploráveis, cujo o sofrimento lhe parecerá eterno. Não será, mas vai parecer eterno. E Deus permite
Deus permite, não há uma folha que caia sem que Deus saiba. Jesus já nos ensinou isso. E Deus deixa os indivíduos nessa persuasão até que se tornem conscientes de sua falta, em que ocorrem e pensem, ou peçam, melhor dizendo, por vontade própria. O texto traz por impulso próprio, quer dizer, por vontade própria, por si mesmos. Não é ninguém que vai apontar nem falar essa sensação que vai lhes despertar. Lhes seja concedido resgatar essa falta ou estas faltas mediante provações proveitosas. Além destas questões, Kardec, pensando provavelmente em explorar sobre as impressões que as provas causam nos espíritos, na questão 266, vai perguntar se não seria natural que o espírito escolha as provas menos dolorosas. Eu confesso que muitas vezes eu questiono, eu falo com o meu anjo da guarda, mas eu não ouço palavras diretas dele, mas falo com ele e falo assim, mas eu escolhi isso mesmo, não é possível. Eu confesso, várias vezes, não é uma e nem foram duas, são várias circunstâncias. Eu falo, não é possível que eu tenha escolhido, né? E se eu faço uma análise e sei que fui eu que escolhi pelas minhas características de pessoa que eu me encontro hoje, não tem como fugir a resposta, fui eu mesma que escolhi, né? Mas enfim, Kardec pergunta se não seria natural que o espírito escolha aquelas provas menos dolorosas. Os espíritos respondem da seguinte forma, que podem parecer a vós. Quando eles falam a vós, eles querem se referir àqueles que estão encarnados. Ao espírito não, e esse espírito ele se refere ao indivíduo desencarnado. Logo que o espírito se desliga da matéria, ou seja, desencarna, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então é a resposta dos espíritos da codificação a Kardec, que faz essa pergunta, e logo vem a seguinte observação de Kardec, que é uma observação tanto quanto longa, mas ele diz o seguinte, que sob a influência das ideias carnais, o ser humano na Terra só vê das provas o lado penoso. Então, essa é a razão de parecer natural que sejam escolhidas as provas que, do ponto de vista daquele espírito específico, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, o espírito vai comparar estas escolhas em que vivencia esses momentos, que são momentos de aproveitamento, de gozo, são muito rápidos, eles são grosseiros. Então ele vai comparar isso com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, não é viver, é entrever, ver o que os espíritos que já estão adiantados, felizes, estão passando. Inalterável felicidade, vejam bem, né? E desde logo nenhuma impressão mais vão lhe causar os passageiros sofrimentos terrenos. E aí me vem a ideia de observar aquelas pessoas que caem, levantam, né? Como diz a música, sacodem a poeira, dá a volta por cima e já estão trabalhando de novo, já estão se mexendo, não, e que Deus é maior, e que eu vou vencer, e que com fé a gente consegue, e às vezes situações muito duras, muito difíceis, mas a pessoa levanta e vai em frente. Eu penso, deve ser um espírito desse, que já viu lá, já entreviu lá aquela inalterável felicidade e ele traz isso ali embutido em si mesmo, ele já tem essa consciência, mesmo que lá escondidinha, e bola para frente, toca sem medo de continuar, mesmo que à frente ainda vá levar ali uma nova rasteira ou passe por uma nova dificuldade. Assim, diz Kardec, o espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar. Então, em seguida a isso, Kardec utilizou vários exemplos do ponto de vista material, nos quais muitas vezes o indivíduo se impõe uma vida dura e trabalhosa, porque vislumbra que os esforços terão resultados promissores. Mencionou que quando está liberto da matéria, o espírito tem condição de apreciar com mais clareza a meta que pode alcançar e que é bem diferente dos prazeres fugazes do mundo material. Então, além disso, diz que após cada existência,
os espíritos veem, analisam o passo que deram e compreendem o que ainda podem atingir ou que faltam para atingir a pureza dentro daquela meta. Então, daí, esses espíritos se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando aquelas que possam fazer alcançar mais depressa a felicidade inalterável mencionada ali, né? Então ele citou os exemplos, os exemplos na vida material, que a gente vê quantas pessoas, e não são poucas, se propõem uma vida árdua, difícil, para ter uma velhice mais tranquila. Então, no início da vida adulta, jovem, profissional, trabalham, estudam, fazem cursos de aperfeiçoamento, trabalham 12, 14, 16 horas por dia ou até mais, algumas pessoas, para poderem ter um final de existência corpórea mais tranquilo. E se é assim na vida material, então o que dirá na vida espiritual, tendo a consciência do que nós podemos alcançar? Então Kardec faz essa análise. Então ele diz que o espírito ele tem a liberdade, né? Na erraticidade, quer dizer, entre uma encarnação e outra, ele tem a liberdade, ele se aplica a pesquisar, a estudar, a observar, a fim de fazer a sua escolha, né? E na vida corporal nós fazemos isso mesmo. Então cada um, num certo momento, para e faz uma análise no ponto em que está, o que era, aonde chegou e aonde pode chegar, e aí traça as suas metas. E se há essa liberdade, né, para estudar, analisar o que o espírito pode fazer e escolher enquanto está desencarnado, Kardec pergunta se o espírito pode fazer essa escolha em relação às provas estando ainda encarnado, isso na questão 267. A resposta dos espíritos da codificação é que o desejo que alimenta o espírito pode influir na escolha que venha fazer enquanto encarnado. Depende da intenção que o anime. Porém, não se pode esquecer que o espírito livre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. E eles lembram que é possível fazer a escolha mesmo na vida material, porque sempre há momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Então, quais são esses momentos? Os momentos de emancipação da alma. Então, os momentos em que o indivíduo dorme. Por isso que é importante, ao dormirmos, sempre procurar relaxar, entrar em contato com nossos espíritos amigos, que sejam bons amigos, que são os nossos anjos guardiões, todos os espíritos que nos querem bem, e buscar orientação. Então, orar, pedir para que nos sejam conduzidos a orientações, a um mundo de trabalhos edificantes no mundo espiritual, a nos dar as respostas que procuramos, para que possamos ver com mais discernimento. Eles vão nos aconselhar, porém, quem vai escolher somos cada um de nós. Então, temos a liberdade de escolher, mas é muito importante buscar este contato. Em relação ainda a essa questão 267, Kardec faz uma outra pergunta. Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja a grandeza e as riquezas. Ele está fazendo uma afirmação. Aí vem, será? E os espíritos vão responder a ele, indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Então, novamente, depende de que e de quem. Então, a matéria quer aproveitar, mas o espírito é que vai testar as vicissitudes. Então, para nós nos lembrarmos sempre que quem deve mandar é o espírito. A matéria não é o ser. Então, o espírito é quem vai decidir. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Então, pureza perfeita é aquele espírito que já passou por todos os degraus. Kardec pergunta isso e recebe a seguinte resposta: sim, vai ter que passar por provas, mas que não são como o entendeis. Chamais de provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem mais que sofrer as provas de tribulações materiais. Porém, o espírito continua sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação
lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então, eles estão dizendo aqui que chega um momento que as provas materiais já não são mais necessárias, mas ainda há provas que consistem principalmente em ofertar mão amiga aos outros. E se nós lembrarmos da mensagem da Condessa, ela diz que os espíritos ali no grau dela se ocupam em visitar os que estão na terra, auxiliar, consolar. Então, auxiliar os demais que estão passando pelas tribulações materiais. E a questão 269, a eficácia da prova. Pode o espírito enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Foi o que aconteceu com o príncipe. O príncipe enganou-se com a eficácia da prova, até porque ele não estava pronto. Os espíritos da codificação respondem que sim, o espírito pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Não foi Deus quem colocou nos ombros, foi ele quem escolheu. Podem também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar uma vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, quer dizer, desencarnando, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Então, quisemos colocar aqui uma questão que lembra a observação que os espíritos fizeram na mensagem do príncipe. É uma questão que está bem adiante no livro o Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, e que faz a seguinte pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más inclinações por seus esforços, que achamos associada com a questão da eficácia da prova? Os espíritos respondem sim, ele pode vencer as suas más inclinações, e às vezes por frágeis esforços. É a vontade que lhe falta. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Então é aqui que eu digo que eles nos consolam, mas não da maneira que a gente pensa, né, que vai passar a mão na nossa cabeça, não. É nos dando respostas afirmativas e incisivas do que nós podemos, se nós queremos realmente fazer e se reunirmos esforços para isso. E vem uma série de questões, inclusive uma questão sobre as vocações, que é a questão 270, em que Kardec pergunta a que se pode atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra. Os espíritos respondem: parece que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Quer dizer, nós não perdemos nenhuma das nossas conquistas intelectuais e morais. Elas são os verdadeiros tesouros que nós carregamos, são os tesouros que não enferrujam e que não se perdem e que não são roubados. E por isso que muitas vezes uma pessoa se encontra tão familiarizada com uma profissão ou mesmo com uma determinada atividade, com um aspecto da vida material, que é espantoso, ou que nos parece espantoso, mas é uma conquista sua, dos seus esforços em vidas anteriores para reunir recursos para desenvolver aquela tarefa, aquelas tarefas ou aquela profissão, ou mesmo ter essa vocação, né, que é aparente. Ainda há várias questões, mas nós queríamos encerrar com a 273, que é a seguinte: será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? E aqui, selvagens são aqueles povos que ainda não alcançaram o mesmo grau tecnológico, né, que nós alcançamos aqui, embora o grau moral ainda esteja bastante ainda por se desenvolver. Então, os espíritos respondem que sim, né, mas depende do gênero de expiação. E aí ele cita um exemplo relacionado à escravidão: um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Não quer dizer que está planejado que ele vai sofrer maus tratos e que foi feita uma programação, não. É porque pela própria natureza do indivíduo de ocupar um cargo em que ele pode vir a falir, que
determina que ele tenha comando sobre outro, ele pode falir. Então, hoje há muito pouco ou muitos poucos exemplos, não tem muitos poucos não, há muitos exemplos de escravidão, né? A gente vê que tem escravidão sexual, que tem escravidão ou condições análogas de escravidão. Há pouco tempo foi amplamente noticiado aqui próximo em Guaraniaçu, que foram libertadas pessoas nessa condição. Em São Paulo, que é o maior estado do Brasil, mais desenvolvido, pessoas que trabalham lá na região do Brás como escravas. Então, há ainda assim as situações de escravidão, né, das mais variadas possíveis. Então, esse indivíduo pode vir a nascer num meio em que ele acabe sendo levado pelas condições do meio a passar por uma situação de escravidão, ou que ele não seja tão superior como era. Porque é o comentário seguinte: um que em certa época exerceu o mando, pode em nova existência ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação, que Deus lhe imponha se ele abusou de seu poder. Então, de passar de comandante a comandado pode ser um grande castigo. Não quer dizer que necessariamente ele vai passar por sofrimentos físicos, mas o sofrimento moral provavelmente vai ser muito grande. Também um espírito bom pode querer encarnar no seio de povos selvagens, ocupando posição influente para fazê-los progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. E aí, então, porque escolheu e porque vai promover benefícios ali com o grau que ele já alcançou no meio daquela população. Bom, então aqui nós podemos ver não só nessa abordagem do Espiritismo, como em todas as abordagens, que nós não podemos apagar, né, o que foi feito, não podemos mudar as consequências, não podemos mudar o que aconteceu, mas nós podemos sempre projetar mais e melhor. Nós podemos vislumbrar os nossos êxitos, podemos já sonhar com esses êxitos, mas êxitos reais, êxitos de conquistas que não se perdem. E para isso nós temos a liberdade de escolha, nós temos a liberdade de proceder, mas nós temos que nos conhecer para saber das nossas reais necessidades e do que nós podemos fazer com aquelas reais necessidades. Então, isso nos deve ser causa de consolação. E hoje, graças ao Espiritismo, é que nos é oferecido essa consolação. E é um instrumento, tudo isso, para o nosso aprimoramento. Então, fica aqui o convite para nós conhecermos o Espiritismo, nós estudá-lo, porque nós vamos ver que as nossas perguntas serão respondidas, mais cedo, mais tarde, mas elas serão respondidas com clareza, às vezes com firmeza, que nos choque, que não seria exatamente o que nós gostaríamos, mas provavelmente o que nós necessitamos. Então, que todos nós tenhamos uma semana iluminada, abençoada, e que nós nos mantenhamos agora num momento de tranquilidade, peçamos aos nossos anjos de guarda, aos espíritos bons que nos auxiliam, aos espíritos guardiões e protetores dessa casa, trabalhadores, que nos auxiliem nesse momento aqui. Vai ocorrer o passe. Obrigada.